Aqui é o professor Ebster e hoje nós vamos resolver as 5 questões da avaliação do quarto bimestre. A primeira questão fala o seguinte: a Ásia, em razão de sua extensão, apresenta climas e vegetações variadas. Estes são influenciados pelos fatores climáticos que são o relevo, a longitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, também temos o albedo e as correntes marítimas, em decorrência da variedade de ambientes no continente asiático. Ou seja, é um continente que vai apresentar características ambientais super variadas, e essas características vão influenciar os tipos de clima e os tipos de vegetações associados. Se formos observar os dois mapas e com base também em aulas anteriores, vemos certas similaridades e correspondências, tanto em termos de clima como de vegetação. Na grande maioria das vezes, esses dois fatores estão combinados. O que isso quer dizer? Que o clima vai influenciar o tipo de vegetação predominante em cada região, como nós podemos ver aqui nessa região central, que é a área da Cordilheira dos Himalaias. Então você vai ver que o tipo de clima é o clima frio de alta montanha, que vai estar associado à vegetação de altitude, ou seja, o clima vai influenciar a vegetação de forma direta. Então, a questão pede o seguinte: acerca das características do clima e da vegetação, é correto afirmar: item A. São fenômenos naturais separados, sem qualquer influência mútua. Não, eles vão estabelecer certas relações e nada pode ser entendido de forma separada na natureza. Nós separamos em clima, vegetação, relevo para nossa melhor compreensão, mas formos observar as relações ambientais, elas se dão em associação. B. Devem ser analisadas de forma dissociadas, ou seja, distantes, já que a natureza é segmentada. Está errado, pois nós devemos analisá-las de uma forma integral, unida, pois a natureza não é segmentada, não é dividida, ela se relaciona. C. Não apresentam correspondências nem influências idênticas. Está errado, pois como nós vimos aqui nos mapas, há certas correspondências e relações entre clima e vegetação, e na grande maioria das vezes essas influências são determinantes. D. Estão relacionados e devem ser estudados em suas interrelações. Sim, dentro da questão primeira, o item correto é o D, pois as relações existentes entre o clima e a vegetação devem ser entendidos em suas relações, em suas correspondências. Devem ser analisadas, portanto, como fatores que se interrelacionam. Principalmente o clima influencia de forma direta na vegetação. Vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: a vegetação influencia a ocupação humana e, durante milhões de anos, limitou ou ajudou o desenvolvimento físico e social de bilhões de pessoas. O que isso quer dizer? Que durante milhões de anos, e principalmente durante os últimos 200 mil anos, os seres humanos se desenvolveram tanto fisicamente, em termos biológicos corporais, como também em sociedade, devido às influências da vegetação, do clima, do relevo. Por exemplo, o livro Sapiens, uma breve história da humanidade, fala justamente isso, como que o ambiente, a natureza, influenciou a nossa biologia, o nosso corpo, o nosso desenvolvimento social. Então, se formos observar o mapa da vegetação, vemos que há diversos tipos de vegetações na Ásia, e esses tipos de vegetação, como nós já sabemos, estão associados ao clima e vão influenciar também a ocupação do território, do espaço, pelos seres humanos. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, portanto, que nós, apesar da tecnologia, nós ainda somos influenciados por questões ambientais e muito, na verdade, né? Vamos saber o que a questão pede. A questão diz o seguinte: o ambiente mais propício à ocupação humana
sem a necessidade de uso de tecnologias para adaptação e convívio com certas limitações naturais, é o ou a. Ou seja, a questão quer saber qual é o tipo de ambiente que é mais fácil para o ser humano habitar sem que ele precise criar tecnologias ou técnicas de convívio com aquele ambiente. Seria a planície, pois apresenta disponibilidade de solos férteis e água. Sim, justamente a região de planície que vai ter as grandes cidades do mundo. Só que nós temos algumas exceções, como por exemplo São Paulo, Santiago do Chile, que estão localizadas em região de relevo acidentado, mas as maiores cidades do mundo, como Tóquio, Xangai, Nova York, Buenos Aires, Londres, Berlim, entre outras, estão localizadas em áreas de planície, já que em termos de território não tem grandes desvantagens nem grandes obstáculos. Mas nós temos que saber por que a B, a C e a D estão incorretas. A B diz o seguinte: deserto, pois garante segurança em situações de conflitos e guerras. Mas será que a história da humanidade é a história apenas de conflitos e guerras? Será que o deserto é a melhor região para suprir as nossas necessidades alimentares? Será que as necessidades humanas são apenas de proteção? Não, né? C. Região montanhosa devido à maior disponibilidade de animais e vegetação frondosa. Não, porque em regiões de alta montanha, regiões montanhosas, vai haver aquela influência na vegetação, ou seja, a vegetação ela vai ser menor, vai ser de porte médio a pequeno, o que não vai garantir formas de vida mais desenvolvidas, mas é possível também ter uma grande adaptação de animais e seres humanos. Mas se formos analisar as regiões mais propícias, seriam regiões de planalto, principalmente de planície. D. Tundra devido às devidas temperaturas amenas e vegetação arbustiva. Não, porque as tundras são regiões que elas passam muitos meses do ano cobertas por gelo e têm, consequentemente, uma vegetação muito pequena que não consegue suportar alguns modos de vida. Então é o item A. Segunda questão é o item A. Vamos para a terceira. Diz o seguinte: relevo é o conjunto de feições, formas da crosta terrestre, formados pela ação dos agentes internos, que é o tectonismo, vulcanismos, terremotos, e dos agentes externos, representados pela erosão por meio das ações dos ventos, do calor do sol, das águas e dos seres vivos. Ao longo de bilhões de anos, a Terra passa por mudanças produzidas por esses agentes modeladores do relevo que atuam constantemente. Isso quer dizer que nosso planeta continua mudando, ou seja, nós temos a formação de relevo a partir da ação constante desses agentes e cada vez mais da ação dos seres humanos. Se formos analisar a crosta terrestre, ela é dividida em várias placas que têm 3 limites, 3 movimentos: o limite divergente, outro convergente e o limite transformante. Acerca dos movimentos de placas e seus limites, destaque a explicação correta. Qual das 4 explicações é correta? A. O limite convergente ocasiona a formação de relevo. Certo ou errado? Certo, porque vai formar as áreas de montanhas, que são chamados de dobramentos modernos. Item B. O limite transformante gera a expansão do assoalho oceânico. Será que está certo? Não, porque o limite transformante ele não forma relevo. Ele vai gerar terremotos. C. O limite divergente não forma relevo, mas gera terremotos. Errado. Tanto gera terremotos como forma relevo, como principalmente os oceanos. D. Todos os limites e placas apresentam características comuns e direções similares. Não, eles apresentam características muitas vezes diferentes e movimentos diferentes. Então, na terceira questão,
Item A também. Vamos para a quarta questão, que é a penúltima. Quarta questão diz o seguinte: o uso da terra, solo, é caracterizado pela sua multiplicidade, ou seja, os diferentes níveis de desenvolvimento técnico, científico e informacional de determinadas sociedades influenciam as formas de exploração dos recursos naturais. O que a questão está querendo dizer? Os diferentes níveis de desenvolvimento dos países em termos técnicos, científicos, de conhecimento e também tecnológicos vão influenciar a forma como aquela sociedade usa a terra, usa o solo, tanto para a produção de alimentos, para a construção de casas ou até mesmo para a sua preservação. Se formos observar agora os tipos de uso do solo na Ásia, nós vemos que em regiões desérticas, que são essas regiões em amarelo, há pouca produção, há poucos cultivos, devido, portanto, a uma característica ambiental. Já em regiões de planície, como em partes da China e da Índia, há uma grande produtividade de alimentos. Isso quer dizer, portanto, que mesmo com disponibilidade de tecnologias, de recursos, ainda o fator ambiental é importante. Acerca do uso da terra na Ásia é correto. A. Todos os países possuem as mesmas condições tecnológicas de exploração dos recursos naturais. Certo ou errado? Está errado, por quê? Porque devido às desigualdades inerentes ao próprio sistema capitalista, nem todos os países vão possuir as mesmas tecnologias de produção. B. As regiões desérticas tendem a ser naturalmente mais produtivas do que as planícies. Não, está errado, pois as regiões desérticas são mais pobres devido a uma cobertura vegetal insuficiente, a um tipo de clima que não é favorável às atividades de agropecuária e também, claro, os baixos índices pluviométricos. C. As áreas de maior produção de alimentos, consequentemente, apresentam os maiores impactos ambientais. Está certo ou está errado? Está certo, porque são áreas que vão ser muito produtivas e que, portanto, vão atrair uma quantidade grande de pessoas que vão passar a explorar aquele território mais do que outros espaços que não são tão produtivos. Então, dentro das regiões de planície, há maior impacto das ações humanas do que em áreas montanhosas ou desérticas. D. Fala assim: áreas montanhosas apresentam forte presença humana e impacto ambiental elevado. Não, porque devido às suas características de relevo acidentado, que é mais difícil para a construção de infraestruturas e, portanto, para a fixação humana, são regiões que historicamente o ser humano evita e também, salvo algumas exceções, como La Paz, na Bolívia, se formos observar as grandes cidades, elas não estão em locais montanhosos. Claro que tem suas exceções. Então, é o item C. Quinta questão. Diz o seguinte: a Ásia apresenta crescimento econômico inegável. Índia, China, Japão, Indonésia, Arábia Saudita, dentre outros países, destacam-se em melhorias das condições de vida devido à expansão de suas economias. Entretanto, um grupo de países chamados de tigres asiáticos ganham destaque específico nas últimas décadas. Ou seja, dentro do contexto asiático de grandes potências mundiais, como China, Índia e Japão, há países pequenos em termos de território, mas que apresentam grande destaque nos últimos anos, que são Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, são os tigres asiáticos. Dentre as características comuns aos países que formam os tigres asiáticos estão a. Similaridades religiosas com maior participação de muçulmanos.
Errado, já que muitas vezes esses países têm uma grande participação de pessoas que não professam nenhuma religião. B. Amplo território, o que garante maior produção agrícola e exportação de produtos primários. Não, se você for observar, são 3 ilhas e um país menor do que o Ceará. Ou seja, se formos observar, a extensão territorial dos 4 é pequena. C. Ajuda financeira oriunda da extinta União Soviética, que garantiu a industrialização elevada desses países, com destaque para a Coreia do Sul. Não, pois a ajuda da União Soviética foi mais voltada para a Coreia do Norte do que a Coreia do Sul. Já esses países vão ser beneficiados por outros atores globais, e principalmente pelo mercado. D. Elevado crescimento econômico e prosperidade social. É justamente esta questão. Quinta questão, item D. Porque esses países têm diferenças políticas, sociais e religiosas, mas em termos econômicos, eles têm amplo crescimento e também ótimos indicadores sociais. Muito obrigado por ter assistido, espero que você tenha acertado todas.